Às vezes, o momento mais barulhento do dia é justamente quando tudo fica em silêncio. É naquela fração de segundo, quando a distração acaba, que somos deixados a sós com um inquilino desconfortável, a nossa própria mente. Existe uma angústia específica que surge não quando estamos sofrendo, mas quando estamos parados. A sensação de que, se não estivermos correndo em direção a algo, estamos na verdade caindo. Em Hora de Aventura, Finn, o humano, passou a maior parte da sua adolescência correndo. Ele correu atrás de princesas, correu de monstros, correu atrás do próprio pai biológico e correu das responsabilidades inevitáveis do amadurecimento. Mas o que acontece quando o herói para? O que acontece quando o aventureiro não tem uma missão, apenas uma fogueira e o céu noturno? O episódio Plano Astral é talvez a meditação mais profunda que a série já fez sobre o vazio existencial. Não o vazio como algo a ser preenchido, mas como um espaço onde somos obrigados a encarar a nossa própria insignificância. Tudo começa como as grandes crises, em um momento de calmaria enganosa. Finn e Jake estão acampando. O fogo estala, as estrelas brilham, mas a mente de Finn não está ali. Ela está em um ciclo de superaquecimento. Ele olha para o céu e lança uma questão perturbadora sobre animais de estimação. Não, é sério, pensa só. É meio estranho a gente ter mascotes. A gente faz eles venerarem a gente. Somos a única fonte deles de água, comida e carinho na barriga. Não! Eles meio que devem amar a gente. Essa não é uma dúvida sobre biologia. É uma projeção. Finn está questionando a natureza da dependência e do amor. Será que amamos porque queremos ou porque somos reféns das circunstâncias? Ele está nesse estado mental febril. Aquele momento em que você está tão exausto emocionalmente que o sono não vem como descanso, mas como um desligamento forçado do sistema. Finn passou por rejeições amorosas, decepções paternas traumáticas e viu seu ídolo, Billy, ser corrompido pela morte encarnada. Ele é um copo transbordando, tentando se manter imóvel para não derramar. E então um cometa cruza o céu. Em O, cometas são os marcadores de mudança. Ciclos terminam, eras começam. Mas o efeito que este cometa tem sobre Finn é singular. Ele não destrói o mundo físico de Finn, ele desancora sua alma. Finn entra em uma projeção astral. Ele se torna um fantasma em sua própria realidade. Ele flutua. A metáfora aqui é visualmente simples, mas psicologicamente devastadora. A projeção astral de Finn representa a dissociação. É aquele estado depressivo onde você ainda está no mundo. Você vê seus amigos, vê a vida acontecendo, mas se sente separado por uma parede de vidro invisível. Você não participa, você apenas flutua, sem peso, sem direção e, o mais assustador, sem capacidade de interagir ou mudar o curso das coisas. Enquanto Finn viaja pela noite de U, ele se torna um observador da solidão alheia. O episódio se estrutura como uma descida, ou melhor, uma ascensão, pelos círculos da melancolia, onde cada personagem que Finn encontra representa uma faceta diferente de como lidamos com o vazio. A primeira parada é a casa do Sr. Raposo. À primeira vista, o Sr. Raposo parece o retrato da estabilidade estoica. Enquanto seu corpo físico dorme, sua projeção astral está sentada, calma, resolvendo um sudoku. Ele parece focado, autossuficiente. Ele diz a Finn que está bem, que gosta do silêncio, mas a câmera nos conta uma história diferente. O quarto dele é um caos, louça suja, desordem, um ambiente que grita negligência e o seu corpo físico, adormecido, murmura palavras de saudade para uma tal de buba fina. Essa dor tem uma raiz específica que o próprio Finn reconhece. Tempos atrás, no episódio Contando Histórias, Finn tentou manipular a realidade para criar um romance, forçando fisicamente um beijo entre o Sr. Raposo e Buba Fina. O que era para ser um final feliz, gerou apenas repulsa e trauma nela, e humilhação para ele. Eu amo o Sr. Ganso! Por que você fez eu fazer isso? O Sr. Raposo viu seu afeto genuíno ser transformado em um momento grotesco e artificial, consolidando a crença de que ele nunca seria amado naturalmente. O Sr. Raposo é a mentira que contamos para nós mesmos de que estamos melhor sozinhos. Ele criou uma carapaça de intelectualidade e foco para esconder uma rejeição profunda. Ele se convenceu de que não precisa de ninguém para não ter que lidar com a dor de precisar e não ser atendido. A solidão dele é construída sobre a negação. Ele tenta racionalizar o vazio, preenchendo-o com quebra-cabeças lógicos, enquanto seu subconsciente, livre das amarras da vigília, implora por conexão. Ele parecia solitário. Tomara que ele volte. Quantas vezes não fazemos isso? Mergulhamos no trabalho, nos estudos ou em hobbies obsessivos, não por paixão, mas para abafar a voz interna que diz que a casa está vazia. Finn continua a subir, levado por ventos que ele não controla, e encontra a princesa de pula-pula.
Ela é feita de ar e plástico colorido. Deveria ser a encarnação da alegria e da leveza. Mas onde ela mora? Em uma caverna fortificada, atrás de uma porta blindada. E quando um pequeno porco-espinho entra em sua casa, ela não lida com o problema. Ela rasga o papel de parede e se tranca em um quarto do pânico. Aqui, a solidão se manifesta como ansiedade paralisante. A princesa criou uma prisão de segurança. Ela tem tanto medo de ser furada, de ser ferida pelo mundo exterior, que prefere viver em uma prisão emocional. É a tragédia da autopreservação levada ao extremo. Para garantir que nada de ruim aconteça, ela garante que nada de bom aconteça também. Finn a observa com uma tristeza passiva, percebendo que as paredes que construímos para nos proteger muitas vezes se tornam as mesmas paredes que nos sufocam. Mas, se o Sr. Raposo se isola por negação e a princesa por medo, o Rei Gelado representa o oposto polar, a solidão performática e desesperada. Finn flutua até uma festa nas nuvens. O Rei Gelado está lá, cercado de gente nuvem. Música alta, ponche, risadas. Parece o cenário oposto à solidão. Mas a dinâmica é brutal. O Rei Gelado não está com eles, ele está para eles. Ele serve gelo, ele tenta contar histórias exageradas sobre ser o melhor amigo de Finn, ele se humilha por migalhas de atenção. O Rei Gelado tenta objetificar a si mesmo, transformando-se em uma coisa útil ou interessante para os outros, na esperança de que isso lhe dê substância. Ele acredita que, se for visto, ele existe, mas quando a sua atenção lhe é negada, quando a validação externa falha, a máscara cai. Ele congela a festa inteira. Se ele não pode ser amado, ele precisa controlar. A solidão dele é barulhenta, agressiva e tóxica. Ele prefere ser odiado e temido a ser ignorado, porque a indiferença do mundo confirma o seu maior medo, o de que ele é invisível. Até aqui, a viagem astral de Finn tem sido um catálogo de desesperos. Mas conforme ele sobe mais alto, a atmosfera muda. O ar fica rarefeito. As preocupações terrenas começam a ficar pequenas, literalmente. Ele encontra Marceline. Ela não está em uma casa suja, nem em uma festa falsa. Ela está à deriva, assim como Finn. Ela canta uma canção para a lua. A música não é feliz, mas também não é um grito de socorro. É uma constatação. Marceline, sendo imortal, tem uma perspectiva que os outros não têm. Ela vê a vida como uma linha longa e esticada. A lição de Marceline é sobre a aceitação do fluxo. Enquanto os outros personagens lutam contra a solidão, negando-a, escondendo-se dela ou tentando destruí-la com barulho, Marceline senta-se ao lado dela. Ela entende que a perda é o preço do tempo. Tudo permanece, mas muda. Ela cantaria em outro momento. Aqui, ela ensina a Finn que a tristeza não é um erro do sistema, é parte da paisagem. Aceitar que estamos à deriva é o primeiro passo para parar de se afogar. E é então que Finn atinge a estratosfera do entendimento. Ele chega ao lar dos Space Lords, seres cósmicos misteriosos. Ele presencia um nascimento. O nascimento de uma nova entidade espacial não é glamuroso, nem dramático. Simplesmente acontece. O pequeno ser sai da mãe e flutua para o universo. Finn, observando isso, tem uma epifania que quebra a espinha dorsal do niilismo. Nascimento do espaço. Talvez nascimento seja a melhor definição de criatividade no universo. Isso foi criativo, não foi triste. Por muito tempo, a filosofia pessimista argumentou que nascer é um erro, que trazer consciência para um mundo de sofrimento é um ato de crueldade. Mas Finn, nesse momento de clareza absoluta, percebe o contrário. O nascimento é o maior ato criativo do universo. É a rebelião definitiva contra o nada. O simples fato de ser, de existir, já é, por si só, uma vitória sobre o vácuo. A vida não precisa de uma justificativa externa. Ela se justifica no ato de acontecer. Mas essa resposta, por mais bonita que seja, é incompleta. Porque nascer é apenas o começo. O problema, como Finn logo se lembra, é o que vem depois. O tédio, a dor, a entropia. Tudo piora depois do nascimento. É o declínio inevitável. Como manter o significado quando a novidade da existência passa e a rotina da sobrevivência começa? A resposta final vem de Marte. E vem de um sacrifício. O cometa, aquele mesmo que iniciou a jornada de Finn, está em rota de colisão com Marte. Grob, a divindade de 4 cabeças que governa o planeta, sai para interceptá-lo. Finn, ainda em sua forma astral, questiona o Deus. Se a entropia é inevitável, por que lutar? Por que salvar uma civilização que sequer sabe que está em perigo? Se nascer é o maior ato da criação, o que eu devia fazer depois disso? Se desgastando lentamente, esvaziarmos e virarmos uma pilha de gosma, tudo o que vem depois não é meio que uma decepção? A resposta de Glob é desarmante em sua simplicidade pragmática.
Não é o suficiente ter criado algo incrível, não é? Isso é deixar a minha super sociedade marciana ir pro beleléu. Ele rebate a pergunta de Finn com a lógica do jardineiro. Não basta plantar a semente, o nascimento. O sentido da vida não está na semente, está no ato de regar. Está no cuidado. Você tem que cuidar disso, diz Glob. Então, o Deus se lança contra o cometa. Ele escolhe se sacrificar, não porque há uma lei universal que o obriga, e não porque ele espera uma recompensa. Ele o faz porque aquela é a criação dele. Ele atribuiu valor àquelas vidas, e esse valor atribuído é a única coisa que importa. Aqui chegamos ao clímax filosófico não só do episódio, mas talvez de toda a série. O universo de Hora de Aventura é caótico, pós-apocalíptico e muitas vezes cruel. Não há um sentido escrito nas estrelas. O cometa não tem moral. Ele é apenas uma pedra caindo. A indiferença do universo é total. Mas a resposta de Finn e de Glob ao absurdo da existência não é o desespero, é a responsabilidade. O significado da vida não é algo que você encontra escondido embaixo de uma pedra ou escrito em um livro antigo. O significado é algo que você fabrica. É um ato deliberado de criação contínua. O Sr. Raposo estava infeliz, não porque estava sozinho, mas porque não via valor em sua própria companhia. A princesa estava infeliz não pelo perigo, mas porque não via valor na vulnerabilidade. O Rei Gelado estava infeliz porque buscava valor no olhar do outro, e não em si mesmo. Glob nos mostra que o antídoto para a deriva existencial é escolher algo, uma pessoa, uma causa, uma arte, um jardim, um cachorro, e dizer, isto importa porque eu decidi que importa. Finn retorna ao seu corpo na Terra. O cometa atingiu Marte, desviou-se e a vida em O continua. Ele acorda ao lado da fogueira. Jake ainda está lá. A pergunta sobre os animais de estimação, feita no início, agora tem uma nova cor. Nós não mantemos os pets porque precisamos que eles nos adorem. Nós cuidamos deles porque o ato de cuidar nos dá âncora. O amor não é uma transação de dependência, é um exercício de atribuição de sentido. Ao cuidar de Jake, ao cuidar de O, Finn não está apenas passando o tempo até a morte. Ele está construindo uma catedral de significado no meio do deserto do real. Talvez você esteja se sentindo como o Finn no início do episódio, flutuando, olhando para as redes sociais, para as notícias, para a sua própria rotina e sentindo que nada disso tem peso. Que você é apenas um fantasma observando a vida passar através de uma tela. A tentação é procurar uma grande resposta, um cometa que venha e mude tudo, mas a lição de plano astral é mais silenciosa. A resposta está no que você decide proteger. A solidão cessa quando a responsabilidade começa. Não a responsabilidade imposta pelo chefe ou pela sociedade, mas a responsabilidade que você escolhe. Pode ser a responsabilidade de terminar um desenho, de cuidar de uma planta, de ser um bom amigo, ou simplesmente de ser gentil consigo mesmo quando o mundo está frio. O universo não se importa com você. O cometa vai passar de qualquer jeito. Mas é justamente porque o universo não se importa que nós temos a liberdade e a obrigação de nos importarmos. O sentido da vida é aquilo que você cultiva enquanto espera o fim do mundo. E às vezes apenas cuidar da fogueira para que ela não se apague durante a noite já é o suficiente. Confesso que esse vídeo demorou um pouco mais do que o normal para sair, porque Plano Astral é um episódio muito simbólico e impactante para mim. Eu queria ter a certeza de que conseguiria traduzir o peso desse silêncio e a importância dessa mensagem. Espero de verdade ter conseguido passar isso para vocês. E, sendo sincero, eu acho fascinante como a ficção usa a projeção astral não apenas como um superpoder, mas como uma metáfora para o deslocamento. É uma dinâmica visual perfeita para ilustrar a apatia e a depressão, aquela sensação de estar assistindo a própria vida de fora, sem conseguir tocar em nada. Inclusive, se você curte essa pegada mais psicológica e adulta, tem uma obra que eu li na adolescência e que carrega essa mesma atmosfera. Se chama Projeto Astral, ou Astral Project. É uma pérola perdida. A história acompanha um cara que vive em Tóquio e trabalha como motorista de prostitutas de luxo. Apesar disso, ele não sente nada, prazer, desejo nem felicidade. Até que a irmã dele supostamente se desvive. Ele encontra o último CD que ela ouviu, um disco de jazz. E o bizarro é que quando ele toca a quarta faixa desse CD, ele se projeta astralmente. A partir daí, ele começa a usar essa habilidade para desvendar o mistério da morte da irmã e os limites da própria existência. É uma trama fantástica. Lembro que quando li, fiquei uns bons meses numa introspecção pesada. Se eu encontrar um link ou referência bacana, deixo aí na descrição. E você, já ouviu falar desse mangá? Se tiver bastante interesse, quem sabe eu não trago um vídeo dedicado a ele? Comenta aí o que acha. E agora, queria deixar meu muito obrigado a você que chegou até aqui, que sempre comenta
dá aquele hype e incentiva o projeto. Vocês são a gasolina disso tudo. E um agradecimento mais que especial aos membros do canal. É graças ao apoio de vocês que esse vídeo adicional da semana saiu. Obrigado de verdade pelo carinho. Esse ano ainda vou trazer bastante coisa bacana que está no forno. Eu sou o Oni e vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima.